dois objetivos principais. De um lado, fomentar essa cooperação bilateral entre a Alemanha e o país que essa Câmara se estabelece, no nosso caso o Brasil, e do outro lado também promover essa cooperação local entre as empresas associadas e os mercados. O objetivo principal da Câmara, podemos dizer assim, é responder pelo interesse das suas empresas associadas. Obviamente, grande parte dessas empresas são empresas alemãs, mas temos aí também outras empresas que têm interesse em se relacionar não só com empresas alemãs, mas muitas vezes realizar negócios na Alemanha também. Então, só para que vocês tenham esse conhecimento, entendam um pouco esse contexto Câmara Brasil-Alemanha, de forma muito resumida é isso. A Câmara tem três frentes atuais, principais frentes de atuação, perdão, sendo uma delas o tema inovação e tecnologia, que é representada pelo Departamento de Inovação e Tecnologia, que é o departamento que eu represento. Esse departamento tem como objetivo, também de forma muito rápida, ser o principal parceiro de inovação das empresas associadas. Então, com isso, a nossa ideia principal é ajudar as empresas associadas a serem mais competitivas e atingirem aí também o sucesso em seus negócios por meio da inovação e das novas tecnologias. E fora isso, também seguindo o próprio DNA da Câmara, promover a cooperação bilateral entre o Brasil e a Alemanha no que tange à inovação e novas tecnologias. E é nesse sentido, pessoal, que nós realizamos essa série de webinar Digital Transformation Pills. Essa série é realizada já desde o ano passado, ela não foi criada agora em virtude de Covid, assim por diante, já é uma coisa realizada há mais de um ano, e ela tem como objetivo apresentar para vocês de forma prática e dinâmica os principais temas relacionados à indústria 4.0. Nós tivemos aí cerca de 13 webinars já até agora, por temas mais conceituais sobre introdução à digitalização, dando os primeiros passos para a digitalização, a temas um pouco mais técnicos, mas nunca trazendo um techniquez para vocês aqui, relacionados a blockchain e assim por diante. Hoje, dando continuidade, pessoal, à nossa série de webinars, nós vamos falar sobre a convergência OT&T, realizando a integração vertical de toda a empresa a partir de soluções digitais. É um tema muito importante, né, quando a gente fala de transformação digital, como é que a gente consegue fazer toda essa integração dentro da própria empresa. E para isso a gente conta aí com um super especialista e um grande parceiro, o Vitor, da KPMG. Então, Vitor, eu peço, por favor, que você se apresente. Ok, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, todos com saúde, vocês, suas famílias. Bom, eu sou sócio-diretor da KPMG, responsável pela área de automação, no segmento de energia e recursos naturais. Minha formação, eu sou, além de técnico em automação, instrumentação, também fiz engenharia de produção e mecatrônica, tenho um MBA pela FGV Management, mestrado pela FGV BAP e também o Senior Executive Program pela ESAD Business School de Barcelona, e participo de algumas iniciativas aqui no mercado. Eu sou membro do Comitê Global de Smart Manufacturing e IIoT da ISA, que é a International Society of Automation, é uma instituição global que congrega profissionais da área de automação, instrumentação e sistemas. Eu também sou membro emérito do IBP, do Instituto Brasileiro do Petróleo, onde eu coordeno o grupo de trabalho da convergência OT-IT, OT Operation Technologies, IT Information Technologies, nós vamos debater um pouco disso, que faz parte do Comitê de Transformação Digital do IBP, né? E também participo da ABIMAC, na Câmara Setorial de Equipamentos Navais Offshore. Então, a gente está bem envolvido no chão de fábrica, eu diria. Legal, Vitor, deu para ver que você vai ter bastante informações quentes aí para trazer para a gente, direto da fonte. E a nossa ideia é exatamente essa nesses webinars, pessoal, é sempre trazer gente que está na linha de frente, que conhece o tema, não é ficar 2 horas aqui fazendo palestra sobre questões técnicas. Pessoal, eu só peço aqui quem está nos assistindo para colocar no mute. Interferência. Só vamos pedir aqui para o pessoal também que está comigo, mutar quem está, por favor, fora do mute. Passando esse disclaimer, a nossa ideia é sempre trazer aí pessoas convidadas que tenham de fato o que agregar na prática, né? E conheçam aí na essência esse assunto, estejam dentro dos temas que a gente trata. Então, Vitor, desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que por mais que estejamos aí em distanciamento social, o que nós não temos nesse momento é agenda, né? Tá todo mundo uma loucura. Vitor,
para mim é um prazer. Eu já trabalhei em empresa alemã, na Samsung, Endress-Hauser, são empresas da área de automação, uma das melhores do mundo, e também na SICK Sensores, né? Então, um prazer colaborar com os colegas alemães aí que fazem negócio aqui no Brasil. Bom, Muito obrigado. Vitor, antes só de dar... Perdão. não, por favor, continue. Então, só antes da início aqui a nossa discussão, passar um recado para o pessoal. Nós temos aí meia hora mais ou menos de conversa, sendo que mais ou menos aí uns 20 minutos uma conversa entre Vitor e eu, para a qual nós já estabelecemos aí algumas perguntas que nós gostaríamos de trazer para vocês, que nós achamos relevantes. E nos últimos 10 minutos nós vamos abrir para pergunta e discussão com o público. O que eu peço desde já, pessoal? Quem tiver pergunta, já tenha agora uma pergunta, queira que a gente aprofunde talvez em algum ponto que você acha interessante, talvez você conheça ou não conheça o tema, já manda pelo chat para a gente, que a gente vai olhando aqui, vai acompanhando. O que for possível, a gente responde ao longo da discussão. O que não for, a gente traz no final para vocês de forma mais pragmática. Então, fique esse recado. E lembrando também, qualquer problema aí relacionado ao áudio e vídeo, eu peço que avisem aqui pelo chat que a gente busca também alguma solução. Vitor, dando início, então, à nossa discussão, gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. O que podemos entender por integração e convergência OT/IT? O que seria essa expressão OT/IT? E o que é integração vertical? Não, perfeito, perfeito. Primeiro, Bruno, eu gostaria de contextualizar a importância desse assunto que a gente vai estar abordando hoje, né? A gente está num cenário que todos os negócios estão sendo impactados por essa crise, né? E existe uma certa, digamos, psicologia da crise, né? Com algumas fases. Que a primeira seria a reação, né? Que todos nós tivemos, aquela reação imediata aos desafios. Depois vem a fase de resiliência, que é a gestão em tempos de incerteza, aquela fase que ninguém sabia o que ia acontecer. As empresas estão entrando, algumas delas já estão entrando na fase de recuperação, ou seja, com estratégias para redefinir e identificar oportunidades. E uma nova realidade, né, que é a adaptação para um novo mundo, adaptação para um novo ambiente de negócios, que é aqui que entra a automação extrema e a necessidade da convergência OT/IT. Tá? OT significa Operation Technologies, que são todos os sistemas que estão conectados com a automação do chão de fábrica, tá? E IT, o IT, né? Os equipamentos que estão relacionados com a automação corporativa. Tá? Eu tenho alguns slides, a minha ideia não é ficar mostrando slides, mas eu tenho alguns que eu gostaria de colocar, tá? Para que facilitasse a visualização e entendimento da audiência, né? Daqui a pouco eu vou colocar um que vai ficar bem claro. É um framework que a gente criou que facilita muito a visualização disso que eu estou falando, né? E a convergência OT/IT, ela é de fato o primeiro passo, tá, para uma jornada pela transformação da indústria, pela transformação digital dos negócios, né? Existem, quando a gente fala de transformação digital, acho que tem alguém com o microfone aberto. Quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de pessoas que têm algum viés, né? Então, a gente tem o primeiro viés futurista, que é o pessoal da Singularity University, que estão sempre olhando 20, 30, 40, 50 anos com aquelas coisas mirabolantes, né? A gente tem os entusiastas, né, os early adopters, que já estão aplicando algumas tecnologias emergentes. E eu encaixaria esse bate-papo que a gente está tendo hoje no rol dos realistas, que são aqueles que têm ativos existentes, aqueles que já possuem sistemas rodando com um mix de tecnologias em suas plantas e nas suas áreas corporativas, e que têm uma visão de jornada pela transformação dos negócios, começando pela convergência OT/IT. E é igualmente importante, eu estou compartilhando a tela, acho que vocês estão vendo, contextualizar os termos que a gente usa, porque existe uma confusão muito grande, né? Muita gente chama de digitalização, mas considerando a transformação digital. Na verdade, digitalização é algo que já acontece há muitos anos, né? Desde a década de 90 e por aí vai, anos 2000,
que nada mais é do que você converter sinais analógicos que você tinha na planta industrial ou na área corporativa, né, para sinais digitais. Muita gente considera isso como transformação digital, mas, na verdade, isso não é transformação digital, isso é algo que quem está fazendo digitalização agora, em função dessa situação, ela já está atrasada, porque é um processo que já deveria estar acontecendo há algum tempo. Tá? Depois tem o termo indústria 4.0, tá? Que, na verdade, foi criada por vocês, alemães, para combater a evolução da estratégia 2030 que a China está implementando com muito sucesso na área fabril, onde eles conseguiram aumentar a competitividade absurdamente das fábricas deles, né? E a indústria alemã precisou, de alguma forma, investir em tecnologia e ter uma estratégia para combater. E aí começou a fomentar e ajudar a cadeia de valor a usar tecnologias e desenvolver novas tecnologias, né, que pudesse melhorar a gestão dos ativos, eficiência energética, conectividade, etc. Tem várias tecnologias emergentes que se enquadram no contexto da indústria 4.0. E o que a gente está falando, que é o tema aqui desse webinar, é a transformação digital, né, que é onde você tem efetivamente impacto no modelo de negócio das empresas. Você vai criar novos modelos de monetização, você vai ter que transformar a estrutura organizacional, ou seja, você está efetivamente transformando a empresa dentro de um contexto onde você implementa tecnologia massiva, muita tecnologia, mas igualmente você precisa rever processos e a cultura da empresa, né? E por que isso é extremamente importante? Tá? Porque quando a gente falava de automação, né, a automação ela estava restrita na camada da estratégia funcional das organizações, né? Só que todas as nossas empresas elas têm basicamente 3 níveis de estratégia, né? A funcional, a de negócios e a corporativa. O que acontece é que, como a automação sempre estava na camada da estratégia funcional, geralmente era o gerente de operações, o engenheiro de automação, as pessoas responsáveis pelas plantas industriais que dominavam, conheciam e prestavam atenção nesse assunto. Só que, hoje, a automação ela passou a entrar na agenda dos todos C-levels, porque ela é, na verdade, uma ferramenta para geração de vantagem competitiva, né? E ela pode vir tanto do chão de fábrica, da área industrial, dos sistemas OTs, como do back-office, que é dos sistemas IT, né? Essa convergência, e eu vou colocar esse slide aqui que vai concluir a minha resposta à sua pergunta, ela exemplifica bem o que você tem no chão de fábrica, com todos os sensores, equipamentos, válvulas, bombas, instrumentação e por aí vai, que concentra esses dados nos PLCs, no sistema SCADA, no sistema supervisório, ou seja, você tem esses dados todos na sala de controle. Tá? Do outro lado, você tem a área... Do outro lado, você tem a área corporativa, que você tem todos os departamentos de financeiro, contabilidade, legal, serviços compartilhados, e supply chain, por aí vai, que concentram os dados no ERP, no Enterprise Resource Planning System, né? E aí você tem a SAP, você tem Oracle, TOTUS, você tem um mix de sistemas do lado corporativo e um mix de sistemas do lado industrial. O que acontece é que a esmagadora maioria das empresas, elas trabalham com silos, né? Com silos estanques. Então, você tem, do lado industrial, o engenheiro de automação, você tem as profissionais que estão lá envolvidos e usam os dados que estão lá no chão de fábrica somente para controle das variáveis de processo, né? Só que essas informações, elas produzem dados valiosíssimos que podem gerar valor para a organização como um todo. Tá? E elas, de alguma forma, sendo estudada e analisada junto com os dados que vêm do lado corporativo, que estão disponíveis no ERP, a gente consegue, efetivamente, dentro desse data lake, extrair dados, tá, que gerem
valor para uma melhor tomada de decisão do C-Level e todos os departamentos que estão associados a ele, bem como uma melhor experiência do cliente, e também uma melhor desempenho operacional dos departamentos que estão em contato direto com os clientes. Tá? E por que isso não é tão simples, né? Porque você tem departamentos que quase nunca trabalharam juntos, profissionais com políticas diferentes, trabalham com protocolos de comunicação diferentes, possuem prioridades diferentes, né? Cultura também são completamente diferentes. Ciclo de investimento da área OT, que é a área industrial, você investe num sistema e ele fica lá por 15 anos, 20 anos, né? E ao passo que no IT, você a cada 3 meses, a 3 anos, a cada poucos anos, você está precisando, você está trocando o notebook de toda a força de trabalho, você está fazendo upgrade no teu sistema, no teu servidor, você está lá implementando novas ferramentas no teu ERP e por aí vai. E, por último, a vulnerabilidade à cibersegurança, cybersecurity, né? Então, esse é um contexto, tá, de que eu gostaria de colocar como introdução, de forma que você pudesse entender a importância desse assunto que a gente está tendo hoje. Legal, Vitor. Foi muito colocado. Pessoal, lembrando aí, quem não estiver no mute, por favor, que coloque para ficar mais tranquilo aqui para a gente tocando o webinar. Mas você ficou mudo. Fiquei mudo aqui, não sei o que aconteceu. Então, Vitor, acho que foi muito boa a sua contextualização que você colocou, foi super completa. E deu para entender muito bem que tanto do lado OT quanto do lado IT, a gente tem uma arquitetura muito complexa, dentro desses próprios silos, vamos dizer assim. Isso envolve não só uma arquitetura no sentido organizacional, mas toda uma questão também relacionada, por exemplo, a novas tecnologias, novos sistemas, novos modelos, que traz uma problemática ainda maior para conseguir conectar esses dois mundos. Você já começou a falar um pouco aqui, de certa forma, no final da sua resposta, mas quais são as principais lacunas hoje para, de fato, conseguir integrar, tendo em vista a questão de transformação digital, não só organizacional, obviamente, essa arquitetura, quais são os principais gaps aí, as principais dificuldades que a gente tem? Certo. Deixa eu colocar aqui para evidenciar a minha resposta. Deixa eu botar aqui. Bom, além dessa questão de você ter profissionais de universos completamente distintos, eu diria que as organizações elas possuem algumas lacunas, tá? Que a gente consegue incluí-las em 3 pilares. Tá? O da tecnologia, o da cultura organizacional, tá? E revisão de processos. Tá? O que acontece, tá, é que você tem, por exemplo, não adianta você automatizar toda a planta, todo o sistema, se o teu processo não está bem desenhado. Tá? Então, é fundamental que você tenha esses processos muito bem definidos, tá? Uma fase pré-automação. Né? E o que acontece muitas vezes é que tem muitas empresas, né, que precisam, até por questão de reportar isso para o headquarter, precisa investir em alguma tecnologia. E aí o que acontece, da tecnologia emergente, ou seja, todo mundo tem que estar dentro do contexto digital. Né? E muitas vezes partem para esse investimento sem o passo atrás, que é a estratégia de alinhar cultura, tecnologia e processos para que efetivamente você consiga extrair valor desse investimento. Então, é muito comum você ter empresas investindo em atitudes isoladas. Opa! Acho que alguém esqueceu de botar no mudo aí. Acabei de ativar aqui, sem problema.
Então, o que acontece é que você tem, por exemplo, essas empresas investindo em tecnologias em formas isoladas. Então, por exemplo, a área de manutenção investe com um fornecedor um sistema de realidade aumentada ou de realidade virtual para melhorar a eficiência do acesso aos dados para manutenção de um determinado equipamento, por exemplo. Ou então investe em IoT para o corporativo, ou IoT, que é o Industrial Internet of Things, para algumas áreas da indústria. Mas a maioria das vezes que a gente tem visto isso no mercado tem sido investimentos gerados porque você tem um early adopter dentro da sua organização, tem um entusiasta que ele quer fazer aquele investimento, então ele pega uma parte do budget e faz aquilo no departamento dele, né? E essa falta de orquestração deixa valor na mesa, deixa dinheiro na mesa, porque se você não trabalhar esses 3 pilares de uma forma conjunta, efetivamente você não vai conseguir preencher as lacunas que você citou, né? E entre essas lacunas, eu gostaria, como a gente está falando para uma audiência basicamente de empresas alemãs, eu gostaria de reforçar aqui o ponto cultural. Tá? Existem 6 dimensões culturais que a gente, fazendo uma comparação, nesse gráfico que vocês estão vendo, a gente tem situações culturais muito distintas entre a cultura do povo alemão e a cultura do povo brasileiro. Tá? Esse chat, esse slide, ele foi extraído, tá? Eu não sei se vocês já conhecem, mas do Hofstede. Hofstede foi um líder de RH da IBM por 30 anos, que ele tinha uma tarefa, indicar para a IBM, lá uns 30 anos atrás, por que a estratégia de negócios maravilhosa que eles tinham para os Estados Unidos não funcionava na Malásia, não funcionava no Brasil, não funcionava na Holanda e por aí vai, né? E aí ele fez uma pesquisa que ela é dinâmica, continua até hoje em dia, sempre sendo retroalimentada, aonde ele conseguiu identificar as dimensões culturais que regem os principais comportamentos e valores de uma nação, né? Para que a gente possa adequar. Então, você imagina que você tem lá no headquarter, lá em Hannover ou Frankfurt, que seja, e alguém de lá fala, ok, vamos implementar a tecnologia XPTO na planta do Brasil. Ok, mas como é que o funcionário daqui vai interpretar isso? A gente tem, só para não entrar em muito detalhe, que a gente não tem tempo, olha a diferença de distância de poder que existe entre o Brasil, que é uma diferença enorme, e a diferença de poder entre as pessoas na Alemanha. Então, indicações e diretrizes que são dadas entre os pares na Alemanha, elas são interpretadas de forma diferente pela maioria das pessoas da filial do Brasil. E isso é importante ter em conta, porque isso impacta na efetividade das estratégias de implementação da transformação digital, da convergência ao TIT, né? E um outro ponto muito importante é a relação de confiança entre os cidadãos. Tá? Infelizmente, o Brasil é um dos países que tem a menor relação de confiança entre os cidadãos no mundo, né? A gente consegue dar uma olhada aí, tem uma elipsezinha verde com a posição do Brasil, né? E tem uma elipsezinha amarela com a posição da Alemanha, né? Ou seja, essas dimensões culturais impactam absurdamente na eficiência da implementação da estratégia de transformação digital, né? Então, concluindo a resposta à sua pergunta, eu diria que a lacuna da tecnologia, ou seja, ver qual é a tecnologia que efetivamente entrega valor para o business, e não investir por investir, porque está na moda, porque todo mundo está investindo em 4.0 e digitalização e por aí vai. Revisão dos processos antes de você fazer a automação extrema, né? E essa análise cultural, que significa a cultura do país e cultura organizacional da empresa que está pensando em investir nessa convergência. Muito bom você colocar esses pontos, Vitor. Eu costumo brincar muitas vezes, né, que digitalização sem processos, né, a transformação digital, usando mais corretamente aí as palavras e as expressões que você colocou antes, a transformação digital sem processos vira bagunça, né? Porque você faz a digitalização numa empresa que não tem processos, você vai ter
uma plataforma que não vai nem para a direita nem para a esquerda, muitas vezes, né? Se digitalizou aquilo que estava errado, né? Ou eventualmente não errado. Você digitalizou algo que poderia ser mais eficiente, né? Sim. E aí você, no final das contas, você está perdendo competitividade, né? E como a gente viu lá na introdução, a gente está numa nova realidade. As empresas que não fizerem essa convergência OT/IT para ter dados consolidados, dados confiáveis, para que se possa usá-los de forma estratégica para gerar valor, elas vão perder competitividade, né? Então, a maioria das empresas, tá, que tem nos procurado para implementar aquele framework que eu te mostrei, a gente trabalha os 3 pilares juntos, tá, de forma que a gente consiga, efetivamente, nesse assessment, né, nesse diagnóstico, identificar exatamente aonde que a gente precisa trabalhar e focar o investimento nessa área. Ótimo. Pessoal, só lembrando vocês, quem tiver dúvida, manda aqui pelo chat. Daqui uns 5 minutinhos no máximo, a gente vai abrir para as perguntas de vocês. Nós temos mais algumas perguntas aqui que preparamos. Provavelmente a gente não consiga fazer todas, eu deixo algumas na manga aí para o final, qualquer coisa. Mas a próxima pergunta aqui, Vitor, eu vou até compilar 2 daquelas que a gente tinha preparado antes, que é o seguinte: como preparar uma organização de base industrial para a transformação dos negócios? E fora isso, quais estratégias as empresas devem adotar para conseguir usar com efetividade todos esses dados gerados aí nos 2 ambientes da empresa? Perfeito, perfeito, perfeito. Deixa eu colocar aqui, tem um framework interessante que evidencia bem isso que você está perguntando. Já está aparecendo aí a tela? Para mim está aparecendo aqui. Legal. Então, quando a gente fala das tecnologias emergentes da indústria 4.0 e a gente considera lá a internet das coisas, realidade aumentada, o Big Data, Cloud Computing, ou seja, não tem como você efetivamente entrar num universo de transformação dos negócios sem você estar nas nuvens, porque é lá que você vai estar concentrando esses dados para poder usar, né? Então, quando a gente fala de todas essas tecnologias que são usadas, que a gente chama da indústria 4.0, você tem um foco muito de engenharia, de aplicação, de ganhos operacionais. Tá? E essa é o primeiro ponto que a maioria das empresas focam. Tá? Só que por trás disso, a gente tem a estratégia revendo o modelo de negócios, e como essas tecnologias vão gerar vantagem competitiva, né? Quais são os serviços, né? Quais são as redes que você tem para atendimento aos seus clientes, né? E qual a experiência que você está passando para o teu cliente, né? Isso também faz parte da resposta à sua pergunta de como é que a gente faz essa implementação, digamos assim. Bom, a questão do processo, que a gente já falou, visando a excelência operacional, com a aplicação das metodologias e total integração de sistemas. É muito comum você ter hoje, nas empresas, diversos sistemas que não se comunicam, né? Então, isso, na verdade, deixa na mesa informações e dados que poderiam, de forma combinada, trazer alguma vantagem competitiva para a empresa. Então, a gente trabalha muito nessa camada, né? Na cultura organizacional, a análise das competências fundamentais que você tem que ter na tua empresa ou que você precisa trazer de fora de uma empresa de consultoria ou fazendo alguma operação de M&A, uma aquisição, ou trazendo da matriz, ou seja, essas competências fundamentais elas têm que estar presentes dentro da tua empresa para que essa mandala, para que esse ciclo aconteça, né? A gente faz essa análise também e é fundamental. Outro ponto igualmente importante que a gente tem visto é que não vale nada, e ainda mais hoje em dia, a sociedade está dando muito valor para as empresas que efetivamente estão entregando algo a mais para a sociedade, né? E nesse contexto a gente tem uma estratégia, uma abordagem que está muito em evidência, e isso ficou claríssimo no último Fórum Econômico Mundial, que é de ESG, que significa Environmental and Social Governance.
né, que onde as empresas, além de gerar lucro para os acionistas, elas visam também entregar algum valor para a sociedade. Fundos de investimento hoje analisam as empresas que possuem essa estratégia para fazer aporte financeiro, né? Então, eu diria que, ainda mais hoje em dia, né, haja visto aí que várias empresas que estão participando desse webinar colaboraram com essa operação de guerra contra o Covid. Não há dúvidas, tá, que o valor da marca, o valor da empresa, quando tudo isso passar, ela vai estar mais alto, né? A sociedade não vai esquecer das empresas que fizeram doação em larga escala, suportaram a sociedade, né? Então, é um ponto que a gente precisa observar, né? E o mindset, o famoso mindset, eu não gosto muito de usar buzzwording, mas mindset é importante, né? Não adianta você ter pessoas que não tenham essa visão de integração, essa visão de transformação dentro da empresa. E não só o mindset, mas também o mindtech, porque para fazer tudo isso acontecer, a tua equipe ela tem que estar aberta a novas tecnologias, ver a tecnologia como uma aliada e não como uma ameaça aos empregos, né? Então a gente trabalha também nessa dimensão cultural, e não menos importante, que é toda a parte de governança, análise de risco e compliance, que hoje em dia não preciso nem entrar em detalhes, que é fundamental que todas as empresas sigam, até por questões éticas e por questões de relacionamento com a sociedade. Não acredito que isso não esteja na agenda das empresas, né? E é fundamental. Só que esses dados, essas áreas de governança também geram dados que a gente utiliza na convergência OT e IT. É muito legal, Vitor, você colocar tudo isso. Até a gente brinca muito também, né, que dados são o novo petróleo, né? Então, de fato, os dados eles têm uma importância muito grande no cenário de hoje, tendo em vista toda essa questão analítica, né? Olha a quantidade de insights que a gente consegue tirar daquele data lake que você mostrou lá atrás, né? O data lake, o espaço, vamos dizer assim, onde a gente converge todas essas informações. Então, é muito absurdo isso, mas como você mesmo falou, se a gente não tem processos, não tem ferramentas, não tem uma estrutura para conseguir aproveitar essas informações, ou até mesmo não tem essa informação, tudo isso fica muito falho, né? E qualquer mini entrave aí, qualquer vírgula nesse processo é catastrófico quase, né? É verdade, é verdade. Tem um. Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho, quando eu estava vendo aqui os slides, eu acho que eu tirei. Que na verdade a ideia não era usar slide, né? Mas olha só isso que você comentou. Olha isso aqui. Só Só lembrando, segundo a pessoal. Sebrae. Oi? Olha, só lembrar o pessoal, já estou registrando algumas perguntas aqui, mas eu já vou abrir elas. Então, mandem aqui pelo chat que depois aqui eu já começo a fazê-las. Desculpa, Vitor. Nada, que isso, que isso. Isso aqui é uma análise, tá, do grau, nível de maturidade de aplicação de tecnologias digitais em vários segmentos de mercados, publicado na HBR, na Harvard Business Review, um estudo da McKinsey, muito bom. E aqui, mais à direita abaixo, você tem uma pesquisa que foi feita pelo Sebrae, junto com o Firjan, para as indústrias do Rio de Janeiro, tá? Então, eu diria que o que está acontecendo aqui nesse gráfico do Rio de Janeiro, pode ser extrapolado para todo o Brasil, né? Ou seja, só 7% das empresas que foram entrevistadas no Parque Industrial do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, utilizam alguma tecnologia emergente da indústria 4.0. Cara, isso é muito pouco. Isso denota que a gente tem uma oportunidade gigantesca de melhorias, ganho de competitividade, ganho de produtividade dentro das nossas empresas, né? Sim. E o que acontece, Bruno, só para finalizar a tua resposta, a gente tem feito em algumas empresas, quando a gente começa a fazer o assessment, a gente vê que, como você bem falou, os dados são o novo petróleo. Os dados existem nas empresas. Então, se você vai numa planta industrial da BASF, Bayer, Petrobras, Shell, qualquer uma da empresa, você tem lá uma massa de sensores e instrumentos gigantesca, tá? Que geram muitos dados.
Só que esses dados ficam parados na sala de controle, que são dados que são usados para manter a pressão em 50 bar, para manter a temperatura em 60 graus Celsius. Tá? E o que você consegue extrair desses dados? Então, hoje, você tem empresas, grandes empresas, né, que a gente se deparou implementando esse framework, de que elas estão até acumulando dados, mas não usam os dados, porque faltou aqui o passo atrás da estratégia. Entendeu? Então, isso é muito comum. Pode ser que na audiência tenha empresas que estejam se identificando agora. Eu estou acumulando dados, mas e aí? Estou só pagando para a Amazon para estocar lá os dados ou no meu servidor na Alemanha, talvez? Mas o que eu estou extraindo de valor disso, né? Só um custo é um valor, né? Vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. Ô, Victor, eu vou abrir a palavra agora, então, para o pessoal para fazer as suas perguntas. Na verdade, quem já mandou a pergunta pelo chat, para a gente otimizar um pouco o tempo, eu vou mencionar a pessoa e vou ler, para ser um pouco mais fácil. Então, tem uma pergunta aqui do Edson Rossi, que é a seguinte: Victor, essa convergência OT e T me faz lembrar do Digital Twin. Eu posso entender que são parecidos? Não. São coisas bem distintas, inclusive. Tá? O Digital Twin nada mais é do que você pegar as situações reais que você tem na tua planta industrial e simulá-la num software. Então, você consegue prever, né, situações que possam acontecer na tua planta industrial. Então, por exemplo, eu posso simular que se a rotação da turbina sair, sei lá, de X mil RPMs para outros tantos mil RPMs, isso vai acontecer o que na minha geração de energia? Ou então, se a temperatura do reator cair de 50 para 40, o que vai acontecer com a composição do meu produto? Né? O Digital Twin é para você ter uma simulação, efetivamente, daquilo que está acontecendo na tua planta. Tá? A convergência OT/IT, é uma solução que não está muito relacionada com o Digital Twin. Ela pode usar dados, tá, que sejam provenientes do sistema, do software de Digital Twin, para poder predizer situações. Tá? Agora, não são assuntos interligados. Ótimo, muito importante você colocar isso para o público. Tem uma pergunta aqui também, eu não consegui extrair o nome, mas o e-mail seria ncadel, da Edu Unicinos, que é a seguinte, é uma pergunta que eu achei muito boa, que é, a metodologia Lean seria um habilitador para a transformação digital? Eu sei que talvez não tenha tanto a ver com o tema OT e T, mas tem de certa forma, mas eu acho que para a transformação digital é algo fundamental falar sobre isso. Então, a metodologia Lean, né, Lean Manufacturing, lá dos japoneses da Toyota e por aí vai, né, aqueles famosos estudiosos lá do Six Sigma e por aí vai. Então, isso aí é importantíssimo. Desculpa, esqueci o nome do quem perguntou, mas qual o nome? Na verdade, não tem o nome, só tem o e-mail, perdão, é o ncadel aqui. Tá. Ou seja, eu diria que Lean Manufacturing, Lean em si, entraria no pilar de processos. Porque você entrar numa planta que tem a metodologia Lean já aplicada, já em processo, já em andamento, já sendo executada, teoricamente você já tem processos bem definidos, tempos e movimentos dentro da planta de uma forma bem estruturada, e isso ajuda bastante. Eu diria que é um grande habilitador para esse processo de convergência OT/IT. Boa pergunta. Era Nelson o nome dele. Muito obrigado, Nelson, pela pergunta. Obrigado, Nelson. Pessoal, a gente estourou um pouquinho o nosso tempo em 10 minutos. É comum isso, é sempre um papo muito rico que a gente tem, né? Meia hora passa muito rápido. Eu falo muito. Eu não posso fugir disso muito também. Mas, Victor, para que a gente possa encerrar, que eu achei que foi muito rica a conversa, mas se você pudesse passar algumas dicas para o pessoal, talvez aí com a tua experiência, que deu para ver muito bem, que você tem tanto na teoria quanto na prática, pudesse passar alguma dica, algum recado para o pessoal antes da gente encerrar? Eu diria o seguinte, que se a tua empresa ainda não está pensando na convergência OT/IT, isso precisa começar a ser pensado de uma forma mais urgente. Tá? As grandes empresas dos setores onde a competição entre os rivais tem um nível elevadíssimo, isso daí é o que vai fazer a diferença
porque a convergência OT&T é o primeiro passo na jornada para a transformação digital, né? E modelos de transformação digital, lembrando lá o primeiro slide que eu botei, é a revisão de modelos de negócios, novas alternativas de monetização, é uma mudança da cultura organizacional, né? E isso daí toma um certo tempo, né? E isso daí requer que a empresa tenha uma liderança alinhada nessa direção. Então, são situações que não acontecem do dia para a noite. Ainda mais em grandes organizações, onde você tem uma inércia organizacional muito grande, você tem diversos departamentos, você tem uma série de situações que impedem o andamento da situação, da implementação dessa estratégia, né? E esse slide aqui mostra bem, ó, a maioria das empresas tem essa estrutura organizacional, a velocidade das mudanças no mercado estão numa frequência muito maior, então você não pode ficar parado nessa, você tem que preparar a sua organização para sair correndo e acompanhar isso, né? Então, as dicas finais para isso, para implementar isso, eu diria, tá, que seria isso aqui. Conectar os pontos para essa transformação dos negócios. Uma integração total de sistemas, com a convergência OT/IT, se você for da área industrial, ou então convergência IT/OT, se você for da área corporativa. Tá? Não faz a menor diferença, mas é aquilo que eu falei lá da cultura. Se o cara é de IT, ele bota IT na frente. Se o cara é de OT, ele bota OT na frente. Muito Data Analytics, IoT e plataformas de IoT e IIoT, ou seja, um sensoriamento massivo, tanto na área corporativa como na área industrial. É fundamental Cybersecurity, porque toda essa conectividade expõe a empresa no ambiente virtual e você tem hoje uma gama enorme de pessoas, de hackers tentando invadir teus sistemas industriais e teus sistemas corporativos. Vem junto com isso a lei de proteção de dados. Intelligent Automation, que é o uso de Robotic Process Automation, Machine Learning, inteligência artificial e cognitiva, o máximo possível, tá? Principalmente nas tarefas repetitivas. Levar tudo para o ambiente das nuvens, que é o Cloud ERP, com a melhoria dos processos. E, igualmente importante, ter a cultura de Open Innovation na sua cultura organizacional. Porque nesse momento que a gente vive, com a tecnologia crescendo, tendo novidades em forma exponencial, você precisa efetivamente estar aberto para o teu ecossistema de inovação. Você precisa ter relacionamento com as startups. Você não vai conseguir todas as informações e tecnologias dentro do teu universo, por maior que seja a tua empresa. É importante você estar linkado com algum ecossistema de inovação para poder usar essas novidades, digamos assim. Não, ótimas dicas agora para fechar a nossa conversa, então. Vitor, agradeço muito pela participação conosco hoje. Agradeço também a todo mundo que acompanhou, que participou conosco, tivemos um público super interessante. Obrigado também a todos que colocaram as suas perguntas. E, pessoal, só um pedido final, um recado final. A gente mandou um chat para vocês aqui, a avaliação com o NPS de hoje. Então, tem um linkzinho, é bem rápido, acho que é uma ou duas perguntas. Quem puder, responda lá. Quem quiser falar comigo, com o Vitor, tem os contatos do Vitor aqui na tela. Hoje em dia tem LinkedIn, tem e-mail. Com a digitalização está muito mais fácil encontrar o outro. Então, contem com a gente. O que precisarem, faça contato conosco também. E na próxima quinta-feira também a gente tem um webinar da semana que vem. Todas as quintas-feiras, 9 horas, temos aí uma edição da série Digital Transformation Pills. Então, Vitor, novamente, muito obrigado. Obrigado a todos e vamos encerrando por aqui. Bruno, eu agradeço a oportunidade. É uma satisfação falar com os nossos companheiros da indústria alemã e desejar saúde a todos, que todos fiquem bem, né, e que a gente consiga voltar com uma nova realidade o quanto antes, né? E vamos fazer negócio. É assim que a gente vai ajudar o país a recuperar. Muito obrigado a todos e principalmente a você, Bruno, e a HK pelo convite. Um prazer. Eu agradeço. Até mais, pessoal. Até semana que vem. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.